O Portaro começou como uma necessidade que a Garagem Vitória teve de encontrar um substituto para o Land Rover. A Garagem Vitória era o representante da Land Rover em Portugal. No entanto, recebeu a notificação em 1972 de que iam ficar sem a representação da Land Rover, porque a British Leyland vinha diretamente para Portugal. O administrador da Garagem Vitória, da Sociedade Eletromecânica de Automóveis, que era o Sr. Engenheiro Reis Miranda, começou à procura de uma alternativa para o Land Rover. E encontrou no projeto do Aro romeno, que era um projeto que tinha sido desenvolvido pela Renault e que tinha sido vendido à Roménia, cedido à Roménia, os direitos, para fazer um todo-terreno, que era o Aro. O Sr. Engenheiro Reis Miranda entrou em contacto com eles, fez o contrato e, em 1974, começaram a fazer um protótipo, que foi aquilo que eu herdei quando entrei para a Sociedade Eletromecânica de Automóveis, em 1974, que era um protótipo que tinha sido feito, algures fora da empresa, com o motor Perkins. Esse protótipo nunca chegou a rodar porque o motor não cabia, pura e simplesmente, no cofre do motor do carro. Além de que era um motor de trator, portanto, que não servia literalmente para nada. Aquele carro era impossível de existir como tal. E é nessa altura que eu entro, em setembro de 1974, para chefe de serviços técnicos da Sociedade Eletromecânica de Automóveis, e em finais de outubro, princípios de novembro, eu sou convidado para tomar conta do projeto e deparo-me com uma situação que era um protótipo que não podia ser protótipo. Tão simples como isto. E começámos a iniciar todo um processo a pensar na produção do carro e como é que seria possível. Este protótipo foi desenhado para satisfazer já determinadas normas que se esperavam, passado 2-3 anos, como o crashing test. Ser um processo de desenvolvimento do Portaro inicial. Atingimos um grau de integração nacional total, que salvo, como digo, a parte de motriz, motor e caixa de velocidades, e acima de tudo podermos concorrer também às normas da NATO. O carro inicialmente nasceu com um chassi de longarina, mas era para ter um chassi tubular. E o segundo protótipo já teve um chassi tubular, toda esta parte frontal, em caso de choque, ela soltava-se e absorvia energia e não atingia o habitáculo. Outro aspecto curioso era o Codevan, em que tinha o para-brisas rebatível para satisfazer as normas da NATO. É de 2 níveis. O chassi rebatível não só servia para poder ser instalada uma metralhadora aqui atrás, como, inclusivamente, em caso do carro ser lançado de avião, poder rebater e, portanto, ter um nível de altura muito mais baixo. Por exemplo, o caso da dobradiça das portas, não. Este era o processo da Land Rover e que nós viemos a seguir o princípio deles para poder ser feito em alumínio e carroceria também. Era uma das razões porque nós deixávamos de ter aquele conceito de dobradiça e passámos a ter esta. A fábrica não existia, pura e simplesmente. Havia um conjunto de máquinas que tinham sido compradas para fazer maquinação de peças, mas nem isso estava programado nem planeado. Mas, acima de tudo, não havia protótipo nenhum. E fui à procura do motor e encontrei um motor na Daihatsu que era um que servia perfeitamente para o carro. Quer na potência, quer no torque que precisávamos para o carro, e o motor era, de facto, uma qualidade inestimável. Eu fui ao Japão, trouxe 3 motores
e começámos a trabalhar na execução do carro. Eu fui, nessa altura, fui buscar alguns colegas meus da faculdade que me ajudaram, nomeadamente o engenheiro Costa Freitas, que foi o meu braço direito, profissionalmente falando, toda a minha vida, e nós constituímos um gabinete de estudo para desenvolver o carro, e assim foi. Em final de 74, princípios de 75, Portugal estava a viver um momento revolucionário, o que não ajudava nada a criar-se um projeto com cabeça, tronco e membros. Em abril de 75, maio, tínhamos um carro praticamente terminado e começámos a fazer testes, mas com problemas muito grandes, porque a gente tinha que arrancar rapidamente com a produção. O projeto foi andando e nós, em 1975, começámos a montar os primeiros carros e começámos a vender as primeiras unidades em outubro, novembro. Carros esses que eram com um grau de incorporação na ordem dos 25%, 30% só. A incorporação do carro, quando nós acabámos e vendemos o projeto à Metalúrgica Duarte Ferreira, tínhamos cerca de 61% de incorporação nacional, o que era francamente bom. O carro teve 3 evoluções, foi o 240, o 250 e o 280. A evolução não só se deu na parte mecânica, portanto, a nível de motores. Começou com um motor 2.4, depois passou para o motor 2.5, depois passou para o motor 2.7, passou a ter uma versão também turbo, isto nos motores diesel. Ao mesmo tempo, desenvolvido tudo em Portugal, a suspensão foi sendo desenvolvida, os travões também, passámos a incorporar os travões Girling e passámos a ter caixa de 5 velocidades já no 280. Com o motor turbodiesel também disponível. Iniciámos a exportação em 1977, exportámos para a Suíça, para a Inglaterra e para a África, nomeadamente. Alguns carros foram para a Espanha, para as Canárias. O carro começou, de facto, a ter uma qualidade, uma fiabilidade nos anos 80. Isto porque, no fundo, todo aquele período que é necessário no desenvolvimento de um automóvel, nós tivemos que o fazer já em produção. Mudámos-lhe a caixa de velocidades, introduzimos a direção assistida, que foi totalmente desenvolvida pela nossa empresa, e em 1982 já estávamos a pensar numa caixa automática. Nós precisávamos de aumentar a notariedade do automóvel, foi quando tivemos a ideia de participar no Rally Paris-Agadir. O nosso objetivo era o Paris-Dakar, mas para ganhar conhecimentos fomos para o Paris-Agadir. E para nós o objetivo primeiro era chegar ao fim. Curiosamente, no final da primeira etapa do Paris-Agadir estávamos em 5º lugar. No final da segunda etapa estávamos em 4º lugar. E aí começaram a nascer algumas esperanças de que a gente podia chegar a um lugar de pódio. No final da terceira etapa, estávamos em 3º lugar. O carro começou a apresentar alguns sinais de cansaço, começámos a ter alguns problemas na suspensão. O piloto, o Jean-Pierre Correr, teve uma conversa comigo no arranque da última etapa e dizia-me: vamos ver se conseguimos levar o carro até ao fim. E eu, nessa altura, num ato de perfeita irresponsabilidade quase, disse-lhe ele: não tens nada que te preocupar com o carro. O carro vai chegar ao fim, não vai partir, não tem nada por onde partir. Tu vais acelerar o máximo que tu puderes, porque a gente pode ganhar isto. Estamos a poucos segundos do primeiro lugar. E ele disse: não, nem pensar, a gente chegar em terceiro já é bom. Jean-Pierre, vais, faz favor, e arriscas o que puderes. E assim foi. E com uma sorte enorme, e eu digo uma sorte enorme, o Mercedes que ia à frente, que era o G,
a apresentação do modelo G da Mercedes tem 2 furos na última etapa. E a gente só tem um furo. E a gente consegue chegar em primeiro lugar no Paris-Agadir e ganhamos a corrida. Ganhamos o rally. E ficámos, claro, muito entusiasmados. E no ano seguinte concorremos ao Paris-Dakar, já com motores Volvo, um motor mais potente, que era os motores que nós utilizávamos na versão a gasolina do carro que exportávamos para a Inglaterra. O departamento da Volvo vendeu-nos 3 motores de competição preparados por fábrica, montámos nos carros e o motor falhava por todo o lado. E a gente, sem saber, não conhecíamos nada do motor, não sabíamos o que é que se estava a passar, até que descobrimos é que o carro vinha com giclers para climas frios e os climas que a gente ia ter na prova era tudo para cima de 30 graus. Conseguimos falar nessa altura com um piloto de rallies da Volvo, que era o Gunnar Hansen, e ele lá nos aconselhou, devíamos alterar a carburação do carro, e assim foi. Um dos carros portou-se muito bem, os outros 2 rebentaram. No Paris-Dakar nós concorremos com 5 carros, 3 de assistência e 2 de corrida, sendo que um de assistência era um carro igual ao carro de competição. Os outros 2 eram umas pick-ups alongadas de assistência. E conseguimos ficar em 9º lugar da geral, o que foi uma ótima classificação na altura para uma marca que se iniciava e não tínhamos a capacidade económica e financeira para sequer concorrermos com as outras marcas. O esforço foi grande, mas resultou, e de repente o Portaro começou a sair em todas as revistas internacionais. Pronto, e esta é assim um pouco a história da primeira fase do Portaro. Começámos a trabalhar no projeto substituto deste carro, porque este carro tinha que ser substituído, não satisfazia uma data de normas que iam entrar em vigor, quer a nível de estrutura de chassi, quer a nível de proteção do habitáculo para os passageiros, quer inclusivamente a nível de emissões, tinha que ser completamente mudado, porque a legislação nova era muito mais rigorosa e nós tínhamos que mudar todo o sistema de travões. Em 1982 fizemos 3 protótipos. Um ainda com um chassi derivado do modelo 280 já, e os outros 2 com um chassi completamente novo, tubular. Este carro tinha 2 grandes vantagens sobre a concorrência naquela altura. O Land Rover era eixo rígido à frente e atrás. Este carro era suspensão independente à frente. Era muito mais confortável, mas muitíssimo mais confortável. Tinha uma capacidade de tração muito superior ao Land Rover. Eu diria que era superior ao Land Rover em tudo, menos no aspecto da carroceria, que o Land Rover era construído em alumínio. E não tinha problemas de corrosão como tinha este carro. Em relação ao Toyota, o Toyota era mais curto, mais pequeno que este carro e também tinha eixo rígido e tinha um problema de tração. Sendo que a nível de motor e caixa era tão bom como este, porque no fundo era um motor praticamente igual. Portanto, a grande vantagem deste carro era, de facto, eu diria, tração e suspensão, que era uma coisa muito apreciada, por exemplo, pelos suíços e inclusivamente, quando nós apresentámos o carro em Inglaterra, os comentários dos jornalistas nos testes que fizeram ao carro enalteciam a qualidade deste carro e do motor. Eu achei que a maneira de perpetuar o projeto do Portaro era entregar-vos a vocês, ao Museu do Caramu, 2 carros, um do primeiro ano de produção e depois um dos protótipos, que só foram feitos 3, que é uma forma de manter a memória do que é que foi um projeto português de um carro.